Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Reading Indexes com relatório COT. Galera, vamos dar uma olhada então aí como é que se comportaram aí os nossos pares de moeda aí, a nossa análise feita aí semana passada, né? Vamos observar aí o que deu certo, o que não deu, né? E vamos aí fazer um estudo para projeção aí para a próxima semana, né? O que pode acontecer, certo? Bom, lembrando galera que é uma semana aí de eleição aí no Japão, a gente vai ter fortes movimentos aí, provavelmente, né? Nos pares aí com JPY, tá? Então todo cuidado é pouco, né? Possivelmente aí para domingo, para amanhã, né? No caso, a gente terá alguns pares aí abrindo com gap, né? É possível, né? Que abra com gap. Então quem ficou posicionado aí, né, bom, torcer, né, para que o gap abra a favor, né, da sua operação aí, tá ok? E para quem não ficou, paciência, né, já serve de experiência, tá ok? Então lembrando que a gente precisa estar sempre aí se atualizando aí no mercado, né, sempre procurando aí tá de olho aí nas notícias, no que pode acontecer, para não ser pego de surpresa, tá ok? Então galera, vamos lá, vamos começando o nosso estudo aí, a nossa planilha já está atualizada, né? Então vamos lá. Bom, começando aqui então galera, pelo euro, né? O euro a gente teve uma movimentação aí, a diminuição dos compradores, tá? Os vendedores também diminuíram suas posições, os compradores diminuíram aí 5%, tá? E os vendedores aí diminuíram também 1%. O volume deles aí diminuiu 4%, tá? O euro ainda está num viés de alta, tá? Mas já diminuiu, tá? A gente pode perceber, né, que diminuiu um pouco esse viés dele aqui, esse nível de força, tá? E a gente tem um cenário aí do euro, né, característico agora de uma reversão. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, a gente tem aí então essa diminuição que ele deu, tá? Fez com que nós tivéssemos aqui uma queda, né, de 101 mil posições líquidas, né, para 95, tá? Olhando aqui, ele está dentro de uma consolidação ainda, não sai disso, tá? Mas se nós olharmos no gráfico, a gente vai ver então uma característica de reversão de tendência, tá? Uma possível reversão de tendência. Bom, vamos dar uma olhada lá no índice primeiro, tá? O índice aqui então, galera, do euro, olha só, ele teve então uma quedinha, né, conforme eu tinha comentado, né, semana passada, ele deu uma queda aí, mas já logo, né, na quarta, quinta e sexta ele já fez toda essa movimentação aqui de alta, tá, para buscar então essa região aqui de resistência, tá? Deixou um candle aí de indecisão, tá, nessa região aqui. E é possível que para a próxima semana ele comece a fazer uma queda. Caso ele venha romper então esse candle aqui, a gente tem a continuação da tendência, tá, do euro para níveis aí um pouco mais altos, tá ok? Níveis um pouco mais altos, tá? Vou colocar aqui essa linha aqui para a gente observar. Agora ele fez esses fundos aqui. Semana passada eu tinha colocado uma linha aqui nessa região, né? Ó, olha só. Eu tinha colocado uma linha aqui, né? Tá, e aí ele fez então esse movimento aqui, bateu aqui na linha, né, de tendência de alta, caiu, sentiu um suporte nessa região aqui, ó, de 50% aproximadamente, ó, 50%, já tentou montar um pivô de alta, olha só. Tentou montar um pivô de alta, mas não rompeu essa região ainda, tá? Caso ele vier a romper então essa região, a gente tem a continuidade da tendência, então ele precisa romper esse topo, romper essa linha, né, para buscar esse novo nível de resistência aqui em cima, tá ok? Mas a gente tem também uma característica aí, né, dessa região aqui, sendo uma região forte de resistência, né, para que ele faça uma queda. Então aqui a gente tem um possível topo duplo nessa região aqui. Claro, a gente está contando também com esse topo aqui, né, então a gente percebe que isso aqui pode ser uma característica de pivô de baixa também, se nós somarmos esses dois topos aqui, tá ok? Aí eu coloco aqui então uma Fibonacci para a gente ver como é que fica, tá? Para você entender o que eu tô pensando, né? O que pode acontecer, tá?
ó, pegar a Fibonacci desse topo aqui, olha só, onde é que ele veio bater? Nessa região aqui, ó, tá? Olha lá. Então ele fez esse movimento aqui e é possível que ele comece uma queda também a partir daqui. Então vamos observar aí durante a semana qual vai ser o comportamento dele, tá? Se ele começar a dar um sinal de que vai ter uma queda aqui, de que vai cair, galera, presta atenção que ele pode dar continuidade nessa queda para vir buscar esse suporte aqui, possivelmente até romper, tá? Mas eu acredito que o euro, por ele ter feito toda essa alta forte aqui, é possível que ele venha acumular um pouco nessa região aqui, que não faça esses movimentos de uma hora para outra, assim, tá? Bom, se bem que ele pode fazer o que quiser, né? O mercado é soberano, mas geralmente, né, quando faz essas grande movimento assim tal, em alguma região ele sente uma resistência ou sente um suporte e começa a acumular para depois fazer uma reversão de tendência ou uma continuação da tendência, tá? Então, por ele ter feito toda essa alta aqui, é possível que ele venha dar uma acumulada. Então, nessa região aqui, perceba que ele já acumulou bastante aqui ele pode acumular de novo. Então, a gente tem essas opções, né? Ou ele rompe então esses topos aqui para continuar a tendência, né? Ou ele começa uma queda a partir daqui, tá? A partir desse candle aqui, começa uma queda para vir buscar então essa região de suporte, ou começa a lateralizar nessa região aqui, começa a acumular um pouco mais, para depois decidir se sobe ou se desce, tá? Então a gente fica de olho aí, tá, na movimentação do euro. Olhando no gráfico, então vamos dar uma olhada lá no gráfico, como é que tá a característica lá. Bom, galera, aqui no gráfico então a gente tem uma característica aí de queda, não é verdade? A gente tem aqui um cenário, olha só, aqui se configura aqui um ombro, aqui esse topo triplo que ele fez aqui, todo ele é um conjunto aqui da cabeça, e aqui a gente tem também configurado aqui um outro ombro. Lembra que semana passada eu até comentei dessa região aqui, ó, de resistência, né, que ele sentiu essa região e poderia ter uma queda, aí logo em seguida ele já subiu de novo para testar essa região aqui. Tá ok? Perceba que eu tenho agora uma ferramenta nova aí, né, para me dar mais um auxílio, né, na tomada de decisão aí, tá? Da análise, tá? De compra ou de venda. Essa ferramenta aqui, ó, que eu tô usando, ela me indica aí praticamente aí os pontos com maior probabilidade de compra ou de venda, tá? Ela me indica aqui, ó, a força, né, onde que está concentrada a força dos compradores e dos vendedores. Perceba que aqui, ó, desde essa queda, olha só o comportamento dele, né, quando ele bateu aqui nessa região aqui, nesse fundo, tá? Aqui começou uma característica do MACD começando a cruzar, e aqui começou uma força de compradores, ó. Perceba que o indicador ficou azul, começou a entrada de força dos compradores nessa região aqui, ó. E depois daqui, olha o comportamento que ele fez. Ele teve uma queda, e essa queda já não foi tão forte quanto a tendência de baixa que ele vinha fazendo, tá? O indicador também já com o MACD cruzado para cima, né? E ele indicando aqui uma força dos vendedores, mas não tão forte quanto essa força dos compradores, tá? Já foi menor nessa região aqui, ó, tá certo? Ele veio testar essa região aqui e não rompeu, tá? Como eu tinha comentado na semana passada, tá? Como eu tinha comentado na semana passada, é uma região aqui onde teve um grande volume de compradores, tá? Eles se posicionaram nessa região e fizeram com que o preço tivesse um pouco de alta. Aqui eles pararam, né, com a atividade de compra e esperaram que os vendedores fizessem esse movimento para testar a força dos vendedores, tá? Para saber se os vendedores não estão mais posicionados nessa região aqui. E olha só que o histograma nos indicou que realmente os vendedores não tiveram uma força mais relevante, né? Não tiveram um potencial de força para fazer com que o preço caísse mais. E olha só onde é que o preço veio bater, numa região aqui de 61,8% de Fibonacci. Tá aqui, ó, há quanto tempo eu tenho essa Fibonacci traçada nessa região, tá certo?
E logo em seguida o gráfico já começa um movimento aí de alta, né? Repetindo aí, né, uma tendência de alta, uma possível tendência de alta. E olha só o histograma, o que já começou a indicar, né, que a força dos compradores está maior que a dos vendedores, tá? Houve um acúmulo dos compradores nessa região, né? Eles esperaram para saber se os vendedores ainda teriam um pouco mais de força, né, para fazer com que a tendência de baixa continuasse. A tendência de baixa não continuou, tá? E aí os compradores começaram a entrar com a força, tá? E aí, né, o que a gente viu aqui foi o início do pivô de alta, né, para a gente ter aquele movimento, tá? Os compradores se posicionaram um pouco mais e logo em seguida veio os vendedores nessa região aqui para fazer mais um teste, tá? Eles testaram a segunda vez essa região, já não romperam mais esse fundo aqui, fizeram um fundo um pouco mais baixo, tá? O histograma também não conseguiu romper esse histograma aqui, ó, indicando a força dos compradores, tá? O histograma dos vendedores não rompeu, tá? Não se sobressaiu, tá? E logo em seguida, olha o que aconteceu. A gente lembra, né, que teve esse gap de alta, né? Teve esse gap aqui. Isso aqui travou todos os vendedores dessa região aqui, né? Toda essa região aqui, ó, onde houve uma negociação, houve um acúmulo aqui, houve o posicionamento tanto dos compradores quanto dos vendedores, né? Quem ganhou essa batalha nessa região aqui foram os compradores. E olha só o que aconteceu. O histograma está nos indicando aqui, ó, junto com o MACD, né, a força dos compradores, né? E esse gap que aconteceu aqui, ó, se os vendedores estavam esperando aqui o fechamento do gap, não aconteceu. Então eles ficaram travados aqui, né, e os compradores começaram a tomar as rédeas, ó, e se foram, né? E o histograma dos compradores foi aumentando cada vez mais, tá? Até que chegou um limite, né, de toda essa alta aqui, em que o comportamento mudou. Olha só o que aconteceu, olha como é que tá o histograma agora, olha só o que vem indicando, né, nessa região aqui, ó, o acúmulo dos vendedores, tá? Como a gente tinha visto aí algum tempo atrás, eu tinha comentado em alguns estudos passados, né, eu comentei lá na nossa ferramenta que a gente tem da planilha, o Shark Index, existiu um grande acúmulo de vendedores nessa região aqui, tá? E o preço ainda continuou subindo, tá? Mas aqui já começou a se tornar uma região de briga, tá? E agora a gente tem esse mesmo comportamento dessa região acontecendo aqui em cima, só que o inverso. Olha só o que aconteceu. Nós temos aqui o MACD cruzado para baixo, nós temos o histograma aqui indicando um potencial, uma potencial força dos vendedores, tá? E nós temos aqui uma figura gráfica, né? Um padrão gráfico aí de reversão de tendência, tá? Que é um ombro, cabeça, ombro. Galera, com todos esses sinais, ainda pode dar errado, tá? Ainda pode dar errado, mas a maior probabilidade que nós temos aqui no par Euro-USD é de queda, tá? É de queda. Claro que não houve ainda aquele teste dos compradores, né? Para que eles façam aquele histograma um pouco maior aqui nessa região, tá? Ainda está faltando. Eles estão devendo aqui um teste de topo, né, o que pode acontecer para essa semana, tá? Pode acontecer para essa semana aí que o histograma comece a ficar um pouco mais azul, indicando a força dos compradores, né? Tal como aqui, ó. Houve uma potencial força dos compradores, logo em seguida veio uma força dos vendedores, mas a força dos vendedores não foi maior que a força dos compradores. Mesma coisa aqui. Há um potencial de venda nessa região, olha só o histograma indicando, o MACD também cruzado para baixo, mas não aconteceu ainda aquela força, aquele teste, né, de topo dos compradores. Eles ainda não mostraram que tem uma força para eles tentar romper essa região aqui, subir, né, para dar um susto lá nos vendedores, tá ok? Mas aqui a gente tem essa característica aqui, ó, entrou, né, uma força de compradores, de vendedores, aliás, eles se posicionaram nessa região, toda essa região aqui. Agora, né, qual é a característica? Os vendedores podem esperar um pouco, né, para ter a certeza se não tem mais compradores em potencial nessa região aqui para estopar eles. Então o que eles fazem? Eles vão dar uma esperada aqui, vão dar uma pausada nas vendas, né?
Logo em seguida o histograma pode começar a ficar azul, tá? Nessa região, tá? O gráfico ainda pode fazer mais um acúmulo nessa região aqui, né? Para indicar o comportamento dos compradores nessa região aqui. Logo em seguida entra mais um pouco de vendedores. E aí sim nós teremos a confirmação, né, de uma reversão de tendência do par Euro-USD para que ele comece a cair, tá? Caso entre essa semana, caso comece a acontecer o acúmulo de compradores e o acúmulo de compradores for maior que esse histograma aqui, se preparem porque nós vamos ter a continuidade da tendência do Euro-USD. Então, essa figura gráfica aqui me diz alguma coisa, mas não me diz tudo, tá? Porque eu também tenho essas duas ferramentas aqui que estão me indicando aqui que pode haver ainda mais uma briga nessa região aqui. Então é uma visão assim a médio prazo, tá? Isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, talvez não vai acontecer depois de amanhã, talvez leve uma semana para acontecer esse comportamento, como aqui, ó. Olha só quanto tempo levou para acontecer todo esse movimento, tá? O acúmulo dos compradores aqui foi perfeito, ó, para eu passar o exemplo, ó. O acúmulo dos compradores nessa região, eles pararam de comprar, entrou os vendedores não tiveram mais força, tá? Saíram, não entraram com tanta força nessa região para continuar aquela tendência de baixa que vinha vindo do euro, tá? Aqui o histograma já ficou um pouco maior, somando com o MACD, tá? Cruzado para cima. Já o histograma dos vendedores aqui, ó, não foi maior que o dos compradores, tá bom? E aqui a gente teve aí então o rompimento, tá? Mas olha só, aqui foi o rompimento dos compradores que já estavam posicionados aqui, ó. Olha só a posição deles aqui nessa região. Aqui está indicando exatamente o ponto onde eles começaram a comprar, tá? Aqui eles se posicionaram e aqui foi o simples fato deles aumentarem um pouco mais as posições para romper, tá? Então esse movimento de alta aqui ele já começou aqui, ó, tá? Começou nessa região aqui. Então levou todos esses dias aqui, né, para o preço fazer todo o processo, né, para o gráfico trabalhar, né, e testar aqui para quem é que tinha a força maior. Então o gráfico ficou nessa região aqui testando, trabalhando e logo em seguida ele se foi. Agora aqui pode acontecer também o mesmo comportamento, pessoal, tá? Aqui os vendedores já estão posicionados nessa região aqui. Olha só o acúmulo deles aqui, tá? Então a gente pode ter um teste dos compradores ainda, que não tem nada indicando aqui força de compradores, tá? A gente pode ter o teste então deles nessa região aqui, para depois sim, né, confirmar a venda no Euro-USD, tá bom? Bom, vamos lá pro próximo, galera, que a gente tem muita coisa ainda pela frente, tá? Próximo aqui então, o dólar, né, galera? O dólar então ali tá dando aí uma mudança aí de comportamento, não é verdade? Essa semana ele já teve uma alta, se fortaleceu, né? Teve aí notícias aí do dólar também, né? Que fizeram com que o dólar aumentasse um pouco mais, se fortalecesse perante as moedas, tá? Então aí a gente tem aí o dólar subindo um pouco, tá? Aqui no COT a gente tem aí o posicionamento aí dos compradores, né, diminuindo as suas posições. Olha só, os compradores aqui diminuíram e os vendedores aumentaram um pouco, ó, 1%, tá? A gente tem também no gráfico aqui do dólar, olha só como é que ele tá. No gráfico do dólar a gente tem o comportamento dele de queda, ainda não teve, né, aquela força, né, para fazer com que o dólar mudasse, né? Ele ainda continua com essa característica de queda nessa região aqui. Então, pelo COT, né, pelo que a gente vem analisando aqui no COT, né, não teve tanto impacto aqui a notícia, né, que saiu essa semana, né, que fortaleceu o dólar, tá? Então a gente pode ter o reflexo do impacto dessa semana, né, que foi, eu acho que foi por quarta ou quinta-feira que saiu aí uma notícia aí, né? Então como o COT ele foi entregue, né, pro governo lá na terça-feira, então não pegou aí a movimentação, né, dos comerciantes, tá? Então dos players, né? Então a gente, para a próxima semana aí a gente vai ter o reflexo da notícia, né, dessa semana, tá? Que possivelmente será um gráfico de alta, tá? Possivelmente, tá?
será um gráfico de alta. A gente está pegando aqui as informações, mas a gente sabe que as informações do relatório Koch são atrasadas, tá? A gente pega as informações na sexta-feira, mas essa informação já chega lá pro site, pro governo, na terça-feira, tá? Então a gente tem aí um atraso aí, tá? Né, das informações. E mais, né, se acontece sim, tipo o que aconteceu agora, né, com notícias aí do dólar, por exemplo, né, que a notícia saiu no meio da semana e eles já entregaram os relatórios deles aí pro governo na terça, então eles não pegaram, né, não tiveram o impacto da notícia, né, para mandar os seus relatórios. Nós vamos saber dessas informações na próxima sexta, tá? Na próxima sexta-feira, tá? E como eu vou estar gravando no sábado, né, então a gente vai ter uma ideia, né, do que aconteceu semana passada, né, com a notícia, e possivelmente a gente vai ver esse gráfico aqui em alta, tá? Bom, quanto a isso, a gente tem também uma ideia de que o relatório Koch ele pode ser útil para nós aí, né, para alguns acontecimentos, tipo acúmulo de preços em uma região, uma possível reversão de tendência e tudo mais, tá? E é o que a gente pode observar isso aí, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então aí no próximo aí pra gente observar, tá? Que é o SDJPY, tá? Vamos dar uma olhada aqui no JPY, como é que tá o comportamento dele. O JPY, ele tá assim, ó, os vendedores aumentaram suas posições, olha só, eles aumentaram 2% das suas posições e os compradores aumentaram 6%, tá? Então nós temos aqui no gráfico, olha só a característica, né, do gráfico, a gente teve um leve aumento aqui, ó, no gráfico. Depois de toda essa queda aqui de 1, 2, 3, 4 semanas, nós tivemos aqui uma correção dessa queda, tá? Aqui no nosso indicador aqui de barras, ele está mostrando, olha só, está mostrando aqui uma indicação de um ponto de reversão, tá? Mas a seta ainda está para o lado, tá? Ainda está aqui, ó, de lado, então ela não está indicando aqui a força, né? A força aqui de vendedores, tá? Não está indicando a força de vendedores, que seria no caso para baixo, a seta para baixo, tá? Então tá meio lateral nesse detalhe aqui, né? Porque ainda não vem coincidindo aqui todos os fatores, o gráfico indicando para baixo, né? A coloração vermelha e a seta também indicando para baixo. Houve um ponto de reversão aqui, claro, houve um ponto de reversão aqui, né? Porém, a gente tem um detalhe graficamente falando. Vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico do índice. Bom, o índice do JBY tá assim, galera, ó, né? Ele continua nesse cenário, né, fazendo essa movimentação, tá? Aqui ele tem esse comportamento, né, com essa queda aqui, tá? Olha só, não chegou próximo da linha de tendência de baixa, tá? Não chegou próximo dela, né? E já tentou fazer aí uma queda, tá? Ó, já tentou fazer uma queda, neutralizou todos esses candles aqui, tá bom? Yeah. E a gente tem também aí, né, a notícia que vai sair logo mais aí, né, das eleições lá do Japão, tá? E que vai fazer com que esse gráfico aqui fique maluco, tá? Ele tanto pode subir quanto pode cair, tá? Então a gente não sabe o que pode acontecer, né, com a partir das eleições lá, né, do resultado das eleições lá do Japão, tá? Mas o que dá para imaginar, o que dá para esperar é o seguinte: olhando aqui pelo gráfico, tá? Ele tá nessa tendência aqui de baixa, ele acumulou nessa região aqui. Se eu colocar uma Fibonacci, olha só o comportamento dele. Deixa eu ver aqui. Já tá aqui, ó. O comportamento dele, onde ele tá. Qual é a região que ele parou? Tá aqui, ó. Ele parou nessa região aqui, ó, de 38,2%, tá? Então ele está nessa região aqui, né? Sentiu essa resistência, voltou, olha só, ele está trabalhando dentro de algumas regiões de Fibonacci aqui, ó, 78,6, tá? Ele está trabalhando nessa região. É possível, tá? É possível, não vou descartar essa hipótese, tá? Que é possível que, como ele tenha parado nessa região aqui, é possível que ele venha buscar essa linha de tendência de baixa, tá? É possível que ele venha buscar essa região aqui, tá? Mas a gente também tem a hipótese, né, que ele pode romper tudo isso aqui e já continuar uma queda, tá?
pode continuar uma queda. Então eu não quero criar algum viés aí para essa semana aí, até porque tá complicado aí, né? Tá complicado por esse fato aí de ter eleições, tá bom? Então vamos ficar observando somente o par USDJPY, porque o comportamento dele também no gráfico já mudou completamente. Vamos dar uma olhada? Bom, galera, olha só, o USDJPY, né, como eu comentei semana passada, ele tinha feito então esse comportamento aqui, né, lá no corte também ele tinha dado ponto de reversão, né, ele começou a característica aqui da reversão, da tendência, sentiu suporte nessa região aqui e olha só o que aconteceu, rompeu então esse triângulo, tá? Esse triângulo aqui que já vinha sendo estudado também há muito tempo, né? Ele acabou rompendo esse triângulo e olha só o comportamento dele, né? Se foi, tá? Já fechou aqui, ó, praticamente fechou nesse nível aqui, ó, desse candle, tá? Nesse nível de resistência, tá? E tudo indica que ele vai continuar subindo, tá? Tudo indica que a partir daqui o USDJPY comece a subir, até porque nós temos o comportamento do dólar subindo também, né? Nós temos aí o dólar se fortalecendo, né? O que vai arrastar também, né, o USDJPY, tá? Então nós temos agora essa característica aqui, tá? Essa característica. Agora, com mais essa informação que vai sair, né, das eleições lá, né, do Japão, então provavelmente vai potencializar essa alta, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora aqui embaixo. Olha só no histograma, né, que a gente tem aqui, ó, do volume de compradores e vendedores. Olha só o que vem me dizendo aqui esse histograma, tá? A característica. Nós temos aqui então a característica do volume dos vendedores com essa queda, tá? Tivemos aqui, ó, o volume dos vendedores, tivemos aqui um volume dos compradores, mas bem pequeno nessa região aqui, tá? Logo em seguida a gente teve aqui um volume dos vendedores, né? Para essa queda aqui, simplesmente esse volume pequeno aqui, ó, dos vendedores, tá? E logo em seguida o nosso histograma aqui, ó, começou a indicar uma força de compradores nessa região aqui, tá? E aqui ele começou a indicar e o gráfico começou a subir e foi indo até parar nessa região aqui. Bom, nós temos aqui embaixo o histograma indicando a força dos vendedores. Presta atenção, todo esse volume que teve aqui dos compradores e olha só o mínimo volume que teve aqui dos vendedores, tá? Se eu estivesse trabalhando com essa ferramenta aqui desde quando eu comecei os estudos, né, ele já iria me dar um pouco mais de informação, tá, do que eu já vinha estudando. Claro, né, que as informações, né, que a gente tinha, né, que eu tenho, são informações válidas, tá? Mas com esse histograma aqui realmente indicando aqui, ó, com a ação, né, dos players em algumas regiões, facilita para a gente entender qual o comportamento deles, tá? Então olha só, o histograma indicando aqui uma potencial força dos compradores e aqui o nosso histograma indicando aqui uma pequena força de vendedores nessa região aqui, não tiveram força. E agora com esse rompimento, né, nós já temos aqui, ó, um histograma começando, né, aqui uma nova história, né, começando um histograma da força dos compradores nessa região aqui. Claro, não foi maior que esse histograma dos vendedores, mas já é um histograma azul, tá? Indicando a força dos compradores nessa região aqui. Por ele ter feito o rompimento dessa linha de tendência de baixa, né, e por consequência o rompimento desse triângulo aqui, bom, sabemos então que a projeção está lá, ó, lá em cima, tá? Mas quanto a isso é outra história, tá? Isso pode demorar muito a acontecer, mas pode acontecer. Então nós temos essa característica aqui, o MACD cruzado para cima, olha só, MACD cruzado para cima,
tá? Indicando aí uma possível alta, tá? Nessa região. Nós temos aqui o histograma indicando a força dos compradores. Aqui os vendedores não tiveram força e aqui já começa, né, uma nova fase para os compradores a partir dessa região aqui. Então, a partir daqui eu já não espero venda no USD/JPY, tá? Por esse detalhe aqui, tá? Por esse detalhe aqui. Mas como ainda não saiu a notícia lá do Japão, né? Tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer. Isso aqui pode ser apenas uma precificação, tá? Pode ser até um pega-ratão para depois o preço voltar a cair, tá? E continuar o que o relatório COT vem começando a nos indicar, tá? O ponto de reversão nessa região aqui. Mas é pouco provável que isso aconteça, tá? Pouco provável que isso aconteça, mas tudo é possível, tá? Então vamos aguardar, galera, né, o que pode acontecer aí para a próxima semana. O preço fazendo o rompimento então dessa região toda aqui, ó, o preço fazendo o rompimento de toda essa região aqui, ó, de toda essa região aqui, ó, que eu tô colocando aqui com essa marcação aqui verde, tá? Ele rompendo isso aqui, então não tem mais dúvida, é compra, tá? É compra nessa região aqui, tá bom? Compra nessa região aqui, tem alvos até se vai, tá? Se vai. Então é só você gerenciar aí então as suas posições aí, se você vai acompanhar então esse movimento aí, que possivelmente vai ser um movimento muito bonito de alta, se ele se confirmar então, tá? Bom, vamos lá pro próximo, galera, vamos lá pro próximo. Eu falei que eu não ia dar viés aqui, mas eu já tô até falando. Não adianta. Bom, vamos em frente, vamos lá. Próximo aqui então é o GBP. Olha só, o GBP ele já vem tentando fazer um novo cruzamento aí, estão querendo voltar, né, para o nível que eles estavam antes, né? Acho que eles gostaram desse movimento aqui, né? Gostaram de ter os vendedores acima dos compradores, tá? Aí agora parece que eles estão querendo fazer um novo cruzamento aí, tá? Estão se aproximando, tá? Estão se aproximando, e isso aqui pode nos dar aí uma outra visão, tá, do GBP. Vamos dar uma olhada aqui. Os compradores diminuíram 8%, olha só, 8%, e os vendedores eles aumentaram 6%. Vocês lembram que semana passada eu fiz um comentário, fiz uma análise um pouco mais aprofundada, sobre o comportamento de compradores e vendedores dos players? Lembram? Bom, olha só, aqui a gente tem então o gráfico indicando, né, mais uma queda, pode ser uma correção, né, a força dos vendedores, né, a força dos vendedores aí fazendo com que o gráfico caia e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhada lá no índice, vamos dar uma olhadinha lá no índice, que eu já vou fazer aquele comentário dos players, tá? Bom, galera, aqui é o seguinte, ó, GBP tá fazendo o movimento que eu esperava, tá? Ó, no índice ele vem fazendo então o movimento que eu esperava, tá? O GBP também se fortaleceu, tá? Teve aí alguns fatores aí que fizeram com que a Libra se fortalecesse, tá? Então a gente teve esse último candle aqui, ó, de sexta-feira, bem forte, tá? Fazendo essa alta aqui, tá? Semana passada eu tinha comentado sobre a batalha, né, dos titãs aqui, ó, nessa região aqui, ó, um candle de força dos compradores, tá? Ó, indicando a força deles, tá? E um candle de força dos vendedores, tá? Indicando aqui a força dos vendedores. Olha o que aconteceu. Vocês lembram que eu tinha comentado, né? Que os vendedores tiveram essa queda, né? Fizeram essa queda aqui, dando oportunidade para que os compradores se posicionassem nessa região, tá? E foi o que aconteceu. Os compradores se posicionaram nessa região e fizeram com que o preço subisse, tá? Bom, os compradores então sentiram uma resistência, né, dos vendedores, tá? Os vendedores então disseram para os compradores: daqui vocês não passam, tá? Aqui a gente vai segurar o preço. E aí os vendedores começaram a empurrar o preço até aqui embaixo. Bom, os compradores, como não são bobos, deixaram então os vendedores empurrar o preço até essa região. Para quê?
para que o preço ficasse até um pouco mais barato e eles vissem realmente que os vendedores já não têm mais força. E o que aconteceu? Os compradores socaram a mão neles, né, e fizeram com que o preço levantasse. Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente isso que eu tinha comentado semana passada que poderia acontecer. Somente analisando esse gráfico aqui, né, e imaginando aqui o trabalho dos compradores e dos vendedores, tá? Bom, vamos dar uma olhada no gráfico e vamos ver isso agora com o nosso histograma, de compradores e vendedores. Vamos dar uma olhada no comportamento deles lá, tá? Bom, galera, então aqui o GBP USD, né, olha só a característica deles. Tá? Aqui nós temos então o histograma, olha só, indicando a força dos compradores, né? Toda essa alta, esse movimento de alta que teve aqui, tá? Agora nós tivemos essa queda, né, bem forte aqui, ó, tá aqui o histograma indicando essa queda aqui, ó, forte pra caramba, tá? Tivemos essa alta aqui, mas cadê os compradores? Tá? Olha só, pelo histograma aqui a gente não tem aqui a movimentação, né, dos compradores nessa região aqui, porque eles já se posicionaram aqui, ó, eles já estão posicionados nessa região aqui. Essa queda que aconteceu aqui, simplesmente eles deixaram que os vendedores tomassem um pouco as rédeas, né, para testar a força dos vendedores, para saber se os vendedores não estão com tanta força nessa região aqui, tá ok? Essa força de venda que teve nessa região aqui foi devido ao preço ter encostado aqui, tocado nessa linha de tendência de baixa, né? Como eu comentei semana passada, ó, essa linha de tendência de baixa, né, que vinha passando aqui lá do gráfico semanal, do gráfico diário, né? A gente tem então essa linha passando aqui, né? E o preço, quando tocou ela, fez esse movimento aqui, tá? Bom, nós temos então agora essa característica aqui, ó, do preço vindo testar uma região de suporte, né, com uma força de vendedores, né? É possível que para essa semana a gente comece a ter um comportamento aí, né, uma possível aí, participação de força de compradores. Por enquanto não existe aqui, ó, pelo que o nosso histograma vem dizendo aqui, ó, vem nos indicando, não tem força de compradores, né, para fazer com que o preço suba, né? Quem está prevalecendo ainda nessa região aqui são os vendedores, tá? São os vendedores. Então a gente pode observar para a próxima semana, né, com essa ferramenta aqui, que eu acredito que todos do grupo já tenham também, tá? Porque eu já compartilhei com a galera dos grupos aí, né, já estão usando essa ferramenta, né? Quem quer usar, né, quem não quer, tudo bem, pode usar as outras ferramentas que tem, tá? Mas aqui então nós temos, olha só, onde os compradores se posicionaram, tá? E o histograma dos vendedores não foi maior que o histograma dos compradores, tá? Nós temos essa característica aqui, ó, do MACD cruzando para baixo, tá? Olha só, nós temos aqui o MACD cruzando para baixo, né? O que pode ainda confirmar aquela briga, aquela batalha dos titãs que eu comentei, né, semana passada, que eles ainda estão testando essa região aqui, tá? Ainda tem essa linha de tendência de baixa que o preço não chegou perto, que ele pode chegar nessa região aqui, tá? É possível que o preço ainda venha continuar um pouco mais, uma queda, tá bom? Né, para ele alcançar esses níveis aqui de novo, né, fazer um fundo duplo nessa região aqui, para depois ele começar a subir. Então eu falei, né, que o preço poderia dar uma trabalhada nessa região aqui, não iria subir de uma vez só, também não iria cair de uma vez só, ele ia ter uma briga realmente aqui, e é o que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o histograma, tá? Agora esse MACD cruzado para baixo aqui já potencializa um pouco mais a força dos vendedores, tá? Quem comprou aqui nessa região, está esperando, né, o teste dos vendedores nessa região aqui, ó, para se posicionar melhor, tá? Para se posicionar melhor e saber realmente se os vendedores não estão com tanta força, tá? Por exemplo, você compra aqui nessa região, tudo bem? Você está pensando a longo prazo, tá? Você comprou nessa região aqui, e aí você sabe que aqui vai ter um nível de resistência onde os vendedores vão bater e vão se posicionar, tá? Eles vão entrar com força. E aí foi o que aconteceu. Olha só, os vendedores estão aqui nessa região, tá? Mas você está testando a força desses vendedores aqui. Você sabe que se passar daqui, você sai. Você vai sair dessa posição. Você não vai
permanecer, porque os vendedores estão com mais força, tá? Mas se a partir daqui os vendedores perderem as forças, tá? E começar o histograma aqui, ó, azul, começar a força dos compradores, né? Pelo fato dos vendedores não ter mais força nessa região, com certeza você vai aumentar suas posições e vai continuar na onda, né? E vai na onda, né? Por quê? Porque a projeção é grande, cara. A projeção é grande e o alvo tá lá em cima, né? Rompendo essa linha aqui, o alvo tá lá em cima. Então é esperar para ver, tá? É esperar para ver e ter paciência, né? Para pegar todo esse ciclo aqui. Isso aqui é um ciclo que ele tá fazendo, tá? É um ciclo muito interessante, né? Falando em ciclo, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Olha só o ciclo que ele fez nessa região aqui, ó. Olha só. Ó, vamos dar uma estudada aqui, ó, no comportamento, já que a gente tem esse histograma aqui, né? Novo, ferramenta nova aí, exclusiva do grupo aí, né? Forex Consultor Expert BR, né? Muito show, muito bacana, né? Junto com o MACD aqui, ó, trabalhando dentro dela, olha só que bacana, né? Vamos dar uma estudada aqui nesse comportamento, olha só. Aqui, ó, olha só, perceba. Grande volume dos compradores nessa região aqui, fazendo com que o preço tivesse um pouco de alta, tá? Aqui eles se posicionaram, perceba. Nessa região aqui, ó, olha só, encheu de comprador aqui, tá? Aqui eles pararam, tá? Bateu na média, tudo, a média móvel tá passando aqui também para indicar, né, qual é a média do preço, tá? Então aqui eles deram uma parada, né, para testar a força dos vendedores, ó, testando a força dos vendedores. Vamos dar uma diminuída aqui no gráfico pra gente ver. Olha só, aqui que eu tô estudando, ó, aqui que eu tô olhando, ó, exatamente aqui, tá? O gráfico vinha numa queda, até que chegou uma hora que ele parou, tá? Ele parou e aqui começou a entrar o volume dos compradores, tá? E logo em seguida, olha só, os vendedores vieram, né? Continuaram a tendência, tentaram continuar a tendência, só que o histograma já indicou para nós, né, que o volume deles, que a força deles já não era grande, já não era tão grande, né? A ponto de continuar a tendência de baixa que já vinha acontecendo, tá? O MACD já vinha cruzado para cima, tá? Indicando que o preço poderia fazer uma reversão, tá? Então aqui a gente tem o posicionamento dos vendedores menor do que os compradores, tá? E logo em seguida, olha o que aconteceu. Olha o posicionamento dos players aqui, ó, né? Fazendo com que o preço se fortalecesse um pouco mais, tá? Ele não chegou a romper, mas eles se posicionaram ainda mais. Então olha só, ó, um acúmulo de compradores nessa região, vendedores poucos, tá? Diminuíram a força dos vendedores, mais um acúmulo de compradores nessa região, os vendedores diminuíram, ó, não tiveram força para fazer uma continuação da tendência de baixa, tá? O fundo já não foi um fundo mais baixo, né? Foi um fundo um pouco mais alto, um fundo ascendente. Logo em seguida já entrou mais compradores, já não teve vendedores e aqui só foi, ó. E aqui começou a alta, tá? E aqui já mudou. Então percebam que tudo isso aqui foi um ciclo, tá? E a gente percebe esse ciclo com esse histograma aqui, ó, tá? Só com o MACD a gente até percebe que tem uma possível reversão de tendência, mas a gente não consegue enxergar, né, o que acontece com os players, né? Qual é o tamanho de volume na região, onde eles estão se posicionando. Agora, com essa ferramenta a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia do ciclo que está acontecendo. E depois desse ciclo que aconteceu aqui, ó, de toda essa região, olha só o que aconteceu. O preço rompeu esses topos, tá? Já tinha uma grande quantidade de compradores aqui. A gente percebe que o volume deles é bem maior nessa região aqui, ó, né? Com o MACD exatamente confirmando para nós, né, a alta, né? E aqui foi só um detalhe, né, o rompimento para eles confirmarem a força, né, deles e continuar essa alta aqui até chegar aqui, né, até chegar nessa região. E olha só onde é que eles estão aqui, ó. O posicionamento deles, se posicionaram ainda mais porque eles perceberam que essa região aqui pode ser uma região que vai favorecer eles, né? Um possível rompimento dessa linha de tendência de baixa, né? Então pode favorecer ainda mais os players que já estão comprados lá atrás, lá nessa região. Por quê? Não tem força de vendedores. Teve uma posição aqui dos vendedores nessa região, né, devido ao fato do preço
ter batido, ter tocado nessa linha de tendência de baixa, tá? Mas a força dos vendedores ainda é menor do que os compradores. E a gente está observando isso ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo. E olha só, tá? Então, para a próxima semana é possível, né, que comece um acúmulo dos compradores para confirmar então esse pivô de alta que está nessa região aqui, ó, essa continuação aqui, para eles tentarem romper então essa região aqui, tá? Então vamos ficar observando se isso vai acontecer realmente, porque o que eu tinha comentado semana passada acabou de se confirmar, tá? Foi a briga dos players, né, a briga de titãs nessa região aqui, tá? Então tá. Vamos lá pro próximo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o AUD, dólar australiano, tá? O AUD, então, a gente teve a diminuição dos compradores, tá? Diminuíram 8%, os vendedores também diminuíram, tá? E a gente tem aí uma diminuição do volume deles aí de 7%, ainda tem um viés de alta aqui, tá? Tem um viezinho de alta aí do AUD, tá ok? Vamos dar uma olhada aí no gráfico dele, como é que ele tá. Bom, depois de toda essa alta, ele vem fazendo uma correção, tá? Já vem chegando aí no nível aí de suporte, nessa região aqui, né? Tendo mais uma queda. Ainda tem a característica dele aqui de alta, né? Tem um viés de alta dele aqui, tá? Indicando ainda que o preço, né, tem essa característica de alta, tá? Dá uma olhada no índice, como é que tá o comportamento dele lá no índice. O índice ele tá assim, então, galera, ó, depois desse movimento que ele fez aqui, né, realmente ele rompeu, né? Lembra que eu comentei, né, que seria interessante ele romper esses dois topos que ele deixou aqui, né, para continuar aquela característica dele, né, de alta, tá? Isso aqui foi apenas uma correção que ele fez, tá? Então a gente tá observando realmente que o preço fez aquela queda para estopar todo mundo, tá? O AUD sem vergonha mesmo, tá? Mas eu já peguei aí a manha dele, tá? Peguei a manha dele e já sei que ele tá traiçoeiro assim, tá? Então a gente tem ele trabalhando dentro de um canal, tá? Aqui no índice dele, ó, a gente tem ele trabalhando aqui dentro desse canal, tá? Eu vou desenhar de novo aqui pra gente não perder o fio da meada, tá? Pra gente não se perder aí, né, com vendaval, tá bom? Ó, característica muito bonita que ele fez no passado, ele fez aqui também. Não vou me assustar por essa queda que ele fez aqui, tá? Não vou me assustar, tá? Ele ainda pode continuar a alta, até porque ele também tem o viés de alta dele, né, que a gente viu lá no COT, tá? O que ele vem fazendo uma correção, tá? Então aí o cara pensando a longo prazo, né? Então tem que passar por esse calorzinho aí, né, da movimentação do preço. Como é renda variável, então o preço tem que variar mesmo, tá? Se ele andar sempre em linha reta, não é renda variável, tá? O preço não adianta que não é renda variável. Aí você vai estar trabalhando com renda fixa, tá? Então, como é renda variável, deixa ele trabalhar. Ele vai subir, ele vai descer, né? Mas possivelmente vai alcançar o nosso objetivo lá, tá? E qual é o nosso objetivo? Deixa eu ver. Será que eu tracei certo? É isso aqui, né? Isso aqui que eu tinha traçado semana passada, tá? O ruim que eu desse gráfico aqui, desse site, é que toda vez eu tenho que configurar ele, né, colocar direitinho, né, porque senão ele se apaga tudo, né? Então tem que fazer tudo de novo, tá? Mas vamos lá, faz parte. Então a gente tem aí a característica dele, né? Sentiu um suporte nessa região aqui, e aqui ele já começa então, né, se encaminhar, né? Como eles já compraram aqui num preço mais barato, ele já começa a se encaminhar, né, para uma possível projeção até lá, essa região. Se vai chegar lá eu não sei, mas a projeção é lá, tá? De Fibonacci. Ó, ele vem respeitando esses níveis aqui, ó. Respeitou esse nível, bateu aqui, né? Caiu, chegou nesse nível aqui, ó, de 61,8, 50%, tá? Uma região, né? Fez a característica que ele vinha fazendo, né, no passado, ó. Fez a característica aqui, lá embaixo também, não sei se ele fez. Bom, deixa pra lá. Aqui ele veio fazendo, aqui também a característica, e aqui também, ó, caiu, e agora, ó, pode continuar subindo, tá? Então quem comprou aqui, comprou legal, tá? Comprou legal, tá? Os players aí, os grandes, os tubarões,
compraram aqui, já se posicionaram, né? Estão vendo essa característica aqui, né? E se vão, né? Primeiro eles pegaram toda a sardinha que estava aqui acumulada, ó, pegaram, né? A sardinhada e agora eles se vão, papando tudo, tá? É assim, vamos dar uma olhada lá no gráfico, como é que tá lá? Bom, o Audi tá assim, ó, com essa característica aqui, galera, tá? Essa queda que aconteceu aqui, ó, esse comportamento que aconteceu aqui, ó, com relação aí teve influência do dólar, tá? O dólar americano, tá? Como o dólar americano vem se fortalecendo, tá fazendo com que o australiano venha se enfraquecer um pouco, tá? Então tá tendo essa queda aqui. Bom, tranquilo, nós temos aqui o MACD cruzado para baixo, tá? Nós temos aqui a força dos vendedores, olha só, o histograma aqui, ó, indicando, ó, desde aqui os vendedores, ó, se posicionando nessa região, ó, a força dos compradores é bem menor, ó, bem menor aqui, não tem praticamente força dos vendedores. Para essa semana aqui, ó, é possível que o preço ainda venha testar esse fundo aqui, é possível que ele venha corrigir um pouco mais, até porque o dólar americano está se fortalecendo, então vai fazer com que o Audi caia um pouco mais, tá? É possível que aconteça isso aí, enquanto o MACD estiver cruzado para baixo. Então aqui no gráfico que a gente trabalha, tá? Ele tem essa característica aqui, tá? Então eu vou fazer até uma projeção aqui, tá? Deixa eu fazer uma projeção aqui, ó, de queda, tá? Caso ele venha cair. Bom, num gráfico eu falo alta, outro gráfico eu falo queda, tá? Mas é o que esse gráfico tá me mostrando, tá? Lá ele me disse uma coisa, aqui ele tá me dizendo outra, tá? Bom, ele chegando nessa região aqui, ó, tá? Ele pode sentir o suporte e dar uma acumulada, uma parada, tá? Aqui é aquela característica dos vendedores, tá? Aquela característica que a gente viu, né, no passado. Olha só, um acúmulo dos compradores nessa região, tá? Olha só, os compradores nessa região se posicionaram bem para que o preço subisse, tá? Agora vem os vendedores aqui, tá? Com um volume grande, mas não um volume maior do que o volume que aconteceu aqui, tá? Mas é um volume grande de vendedores, fazendo com que o preço tenha essa queda aqui, tá bom? Teve volume dos compradores, mas o volume deles foi pouco, e agora aqui já começa um volume de vendedor, tá? Essa região aqui, esse candle que fez aqui. Então a gente pode esperar que o preço caia nesse nível aqui, tá? Ele caindo nesse nível, a gente começa a perceber um volume de compradores se vai embora para cima, tá? O Audi, tá? Se vai para buscar níveis um pouco mais altos, tá? Agora, ele chegar nesse nível aqui, ó, e romper com volume de vendedores nessa região aqui e o MACD cruzado para baixo, bom, falhou tudo que a gente fez, toda aquela análise que a gente fez, e ele vem buscar esse alvo aqui, ó, 161,8%, tá? 161,8%. Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui, tá? Agora nós vamos ficar só com essa Fibonacci aqui, tá? E essas linhas de suporte, tá? Então, ele rompendo então aquele fundo ali, tá? Com essa característica que ele tá aqui, é possível que ele venha buscar esse alvo aqui, tá? Esse alvo aqui, tá? Mas eu ainda tenho o viés dele de alta para ele fazer essa característica aqui, ó. Ó, ele fazer isso aqui, depois ele vem e faz isso aqui, ó, tá? É isso aqui que eu imagino que ele venha fazer, tá? Então eu tenho que observar essa característica dele aqui, até porque ele está numa característica de queda, uma MACD para baixo, força de vendedores, não entrou ainda os compradores aqui para fazer um teste, tá? Não chegaram ainda, tá? Eles estão deixando aqui, ó, compradores estão deixando os vendedores tomar conta dessa região aqui, para depois vir aí os tubarões aí fazer alguma coisa, tá? Bom, se não tiver aí a entrada dos compradores nessa região, a gente tem a queda do Audi USD, tá bom? Então vou ficar observando aí o Audi, né, com essa característica aí, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, próximo. Próximo aqui então é o CAD, dólar canadense,
né? Teve aí a diminuição dos compradores, teve também a diminuição dos vendedores, volume também diminuiu 3%, né? Tem ainda um nível, um viés aí de força dos compradores, tá? De 83%, olha só, 83%, tá? E ainda tem uma característica aí de que pode continuar a tendência que nós vínhamos estudando, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Olha só, ainda continua acumulando nessa região, tá indeciso, não sabe se vai, se vem, né? Se vai ou se fica, tá aqui. O CAD ainda tem essa característica aqui dele, ó, a força aí de vendedores, tá? Ó, uma queda, tá caindo, tá aí. Lá no gráfico do índice a gente tem também o comportamento dele, tá? Vamos dar uma olhada lá. Ó, aí, galera, aqui tá o CAD. Então ele até fez aquele comportamento que eu comentei semana passada, mas na sexta-feira ele resolveu dar um candle aí, né, um baita candle aí de venda, tá? Teve aí notícia do CAD, né, na sexta-feira, né, fez com que o dólar canadense, né, tivesse então essa movimentação aqui, né, enfraqueceu o dólar canadense, tá? Teve essa queda aqui e já pode descaracterizar, então não descaracterizou ainda, mas pode descaracterizar o nosso estudo, né? Caso ele venha romper então esse fundo aqui, ele não rompeu, perceba que ele sentiu um suporte aqui, ó, aqui é um suporte, né? Região de suporte, ó, que ele bateu, ó, sentiu suporte aqui, ele fez a queda, mas não rompeu ainda o suporte. Ainda com essa característica, ainda dá para ter a ideia de que ele possa fazer então um movimento de alta a partir daqui e continuar um movimento para buscar aqueles níveis que eu tinha traçado lá em cima, tá? Ele ainda pode fazer aquele movimento, tá? Mas ele rompendo então esses fundos aqui, rompendo essa região de suporte, que é uma região forte, ó, então adeus ao estudo e ele já começa uma baixa, tá? Começa uma característica de baixa, tá bom? E assim é o nosso estudo e assim a gente vai, tá ok? Vamos dar uma olhada lá no gráfico, né? Que o nosso gráfico do USD-CAD, ele também tem a influência do dólar americano, né? Que faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada lá. Bom, nosso gráfico então do USD-CAD tá com essa característica aqui, tá? Olha aí, ó. Já rompeu toda essa acumulação que ele fez aqui, né? Mostrando aí um cenário de alta. Olha o volume de comprador que tem aqui, ó, volume de comprador que tem aqui com o MACD cruzado para cima. Dá para pensar em venda aqui agora? Agora que a gente tem essa ferramenta aqui, antes que não tinha esse histograma aqui, até pensava, ó, aqui vai vender, aqui vai cair, mas agora com essa ferramenta aqui, dá para pensar em vender nessa região aqui? Dá? Não tem como, né? Não tem como. Então aqui a gente tem a influência, uma grande influência do dólar americano também, tá? Onde que a gente não depende só do dólar canadense para ter um movimento de queda, de alta, tá? Então aqui já mudou completamente o cenário, galera. Mudou completamente o cenário e a gente tem aqui, a partir dessa região aqui, ó, movimento de alta do USD-CAD, tá? O USD-CAD tá com esse movimentão de alta aqui, né? E ele já chegou nessa região de novo, né? Já tá de novo aqui nessa região de resistência, tá? Ele rompendo essa região aqui já era, tá? Quem pegou aqui embaixo, quem conseguiu pegar aqui embaixo na notícia de sexta-feira, se deu bem, olha só a alta que ele fez aí, tá? Fez uma alta bacana aí, deixa eu ver aqui mais ou menos a alta que ele fez aqui, né? Fez uma alta aí de 1.400 pontos praticamente, 1.400 pontos, tá? Ele fez essa alta aqui e a projeção é mais alta, tá? Pode subir mais, pode subir bem mais aí, né? Porque a gente agora vê aqui, ó, com o histograma, né? Facilita para nós aí a tomada de decisão, tá? Por isso eu resolvi colocar essa ferramenta aqui, compartilhei com a galera no grupo, tá? Pra gente ter uma ideia do que está acontecendo com os players, tá? Olha só, aqui o histograma dos vendedores, né? Pequeno comparado com esses dois aqui, ó. Bem pequeno comparado com esses dois.
Com esse aqui, olha só, esse aqui dos vendedores foi demais, né? Foi demais, né? Vendedores aí rompendo a região de suporte que vinha lá de cima, né? Rompeu, veio caindo, parou nessa região, já sentiu a força dos compradores, né? Sentiu a força dos compradores. Os vendedores ainda tiveram um pouco mais de força para fazer o preço cair mais, tá? Mas aqui já não conseguiram mais. E agora, olha só o volume de compradores. É o volume de compradores, não é verdade? E assim se vai. Ainda tem aquele ciclo, tá? Aqui, para mim, olha só, na minha visão, do que eu penso, né? Tem o ciclo se formando. Ainda não aconteceu aquele ciclo bonito que eu mostrei lá no euro, né? e no GBP, tá? Qual é o ciclo? A queda, força dos compradores, tá? Mais uma queda, diminuição dos vendedores, aumento dos compradores e uma alta, tá? Ainda não aconteceu aquele ciclo bonito, né, para que isso se confirme, tá? Mas já é um ciclo aqui, ó. Compradores compraram nessa região, ó, compraram nessa região aqui, ó. Quando os vendedores começaram a bater, ó, vendedores começaram a bater, compradores começaram a comprar, porque tinha liquidez aqui para eles compraram, beleza, o preço não subiu, tá? E os vendedores se manteram aqui, ó, né, descendo um pouco mais, mas aqui os compradores já se posicionaram com posições bem grandes, tá? Essa região. Os vendedores tiveram um pouco de força, fizeram o preço cair, tá? O que talvez os compradores dessa região tiveram que estopar e o preço caiu um pouco mais, beleza? Agora os vendedores já pararam nessa região e os compradores, quem conseguiu se posicionar e ficou posicionado, comprou mais aqui, tá? Comprou mais aqui, olha só a característica, alta. Então quem está comprado aqui vai tentar descontar o prejuízo que teve aqui nessa região e vai fazer o preço subir, tá? É a minha visão, tá? Pode estar errada, mas é o que eu estou vendo aqui. É um ciclo acontecendo aqui, tá? Um ciclo acontecendo, o MACD confirmando uma alta, tá? O histograma confirmando força de compradores, tá? O dólar também se fortalecendo, né? E o CAD também teve o enfraquecimento após a notícia, né? O que fez esse candle aqui, né? Mas os compradores já vinham se posicionando desde aqui, tá? Aqui foi só um detalhe, a notícia foi só um detalhe. Onde os players estavam se posicionando, já começou aqui, ó, desde aqui, tá? Aqui eles já começaram e aqui também eles já começaram a se posicionar, tá ok? Então a gente tem essa característica e o preço ainda pode subir mais, beleza? O meu estudo para o USDCAD é isso aí, beleza? Vamos lá pro próximo. Próximo então aqui, galera, é o NZD. NZD então ele tá aí com a característica aí dos dois, estão caindo. Os compradores aí caíram 5%, tá? Os vendedores também aí diminuíram suas posições 15%, tá? Diminuindo suas posições, então os vendedores estão saindo das posições, compradores saíram, tá? Mas quem saiu mais aí das posições foram os vendedores, né? O que por tabela fez com que os compradores se fortalecessem, apesar dos dois estarem saindo das posições. Ainda tem um viezinho de alta aqui, mas esse viés já tá michuruca, tá? Tá michuruca porque a gente vai ver, né, no gráfico também, né, que o NZD teve aí, né, uma queda absurda, tá? Aqui a gente já começa a ver uma característica de alta, tá? O comportamento dele, porque nós temos aí, né, os dois fatores, o dólar, nós temos também o NZD, nós temos essa característica aí dos vendedores do NZD saindo das suas posições. Então o que eu penso? Eles já estão faturando, já faturaram bastante, né, com a queda do NZD, certo? Conseguiram lucrar com essa grande queda que teve, tá, do NZD, e já estão colocando, né, o dinheiro no bolso, tá? Estão faturando, estão lucrando. Então o que faz com que o gráfico aqui do COT, né, tenha esse movimento de alta aqui, ó, tá? Essa correçãozinha que ele teve aqui, e pode começar uma reversão aqui dessa queda, tá? E uma continuação da tendência maior, né, que é a tendência de alta, tá? Então tem essa característica aqui que o NZD pode começar a subir, né?
No gráfico, lá a gente vai ver no gráfico do NZD-USD, para nós, essa correção que ele vai fazer aqui, essa continuação de tendência, para nós lá no gráfico, é apenas uma correção de toda a queda que ele fez, tá? Vamos dar uma olhada primeiro no índice para a gente ver como é que tá lá. Galera, o índice do NZD, então olha só, ele fez, né, realmente o que aconteceu lá, que eu comentei semana passada, foi aqui, ó. Lembra que eu tinha comentado desse gap e tal, né, da alta que ele teve e tudo mais, né, e vinha testando esses topos aqui, né, sentiu uma resistência numa linha de tendência que vinha passando aqui, tá, ó, uma linha de tendência que vinha passando aqui, tá, e aqui ele desmoronou, e aqui caiu de vez, rompeu, né, rompeu aqui esse fundo, tá, com o gap, né, e o rompimento ele ainda voltou para testar, tá bom? E aqui ele rompeu de vez, e agora para onde que ele vai parar? Onde que ele vai parar? Ó, até essa região de suporte que tinha aqui ele já nem parou, não respeitou, né, passou direto. Olha só, onde é que ele vai parar? Onde que o NZD vai parar com essa queda aqui? Tá? Olha aí, tá? Próximo ponto de parada dele é aqui, ó. Caso ele queira parar nessa região, tem esse acúmulo que ele fez aqui também, ó. Acumulou nessa região aqui, ó. Deu uma acumulada, pode ser um ponto de parada dele também, tá ok? Então a gente fica observando aí o que pode acontecer, porque a queda dele é livre agora aqui, ó, tá? Ele pode dar uma parada aqui ou pode dar uma parada aqui, mas ele rompeu um fundo bem relevante, tá? Rompeu também essa região aqui, ó. Poderia ser uma região de suporte, ó. Coincidindo com esse topo aqui, ele não respeitou isso aqui, rompeu tudo e rompeu com força, tá? Olha só, eu imagino que ele pode parar aqui embaixo, ó, nessa região aqui, ó, ou vir cair e de repente parar até aqui, ó. Aqui ele pode dar uma parada, então tem tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui para ele cair. Vamos dar uma olhada lá no gráfico para ver como é que tá lá. Vamos lá. Bom, galera, então aqui, ó, no NZD, olha só, eu tinha comentado, né, semana passada que eu esperava que o preço ainda viesse corrigir um pouco mais, tá? Viesse aqui em cima para corrigir, para depois ter a queda, mas ele nem fez isso, tá? Ele sentiu aqui a resistência nas médias, tá? O preço nunca respeita as médias e dessa vez ele veio respeitar as médias. Beleza, maravilha. Respeitou as médias, tá? Eu tenho aí a galera aí que conseguiu pegar essa queda aqui lá no grupo, tá? Faturou uma grana, tá? E olha só onde é que ele veio bater, nesse nível aqui de Fibonacci, tá? Ele tá bem próximo desse nível de Fibonacci. Nós temos aqui, olha só o comportamento da força dos vendedores, tá aqui, ó. Olha só. MACD cruzado para baixo, tá? MACD cruzado para baixo. Nós temos aqui o acúmulo dos vendedores já desde aqui, ó. Olha só o comportamento deles, ó. Desde aqui os vendedores já começaram a se posicionar, tá? Deixaram os compradores, os vendedores, ó. Desde aqui os vendedores começaram a se posicionar, tá? Aqui deram uma parada, deixaram os compradores testar um pouco para ver se tem força, tá? Os compradores subiram, tá? Fizeram esse movimento, perderam a força. O histograma já indicou para nós aqui de que os compradores já não tinham mais força. O MACD já estava cruzado para baixo e aqui realmente foi o ponto, não? O ponto exato, ó. Aqui foi o ponto exato para entrar vendido, mas, né? Como é que você vai acertar isso aqui, tá? Então tá aqui, ó. E aí já veio o histograma aqui, ó, dos vendedores, já indicando uma força maior, né? Se sobressaindo aqui, ó, aos compradores, se fortaleceram ainda mais, tá? E aqui entrou a força dos compradores, olha só, compradores já bem fraquinho, tá? Já não quiseram comprar mais, não tinham força, foi só uma correçãozinha mesmo, e agora entrou os vendedores aqui com tudo, ó, nessa queda aqui, ó, olha só que bonito, ó, o histograma deles aqui, ó. E para a próxima semana, você vai pensar em compra? Bom, pode pensar em compra só numa correçãozinha aqui, ó, né, pegar numa região aí de suporte, né, e para tentar pegar uma correçãozinha só, né? Mas rapaz, não vai contra a manada não, olha só, tá? Eles estão vindo, né? A galera toda tá vindo aqui, o estádio de futebol todo, vindo contra você, você vai ir contra eles? Não, vai, corre junto, eles estão vindo, corre junto, porque olha só, o histograma já tá dizendo para nós aqui que é força do vendedor, velho, ó, força de vendedor e tem tudo para cair. A gente tá vendo lá no gráfico, no índice,
que o NZD é queda livre, tá? O NZD é queda livre, tá? E a gente tem, o que mais? A gente tem outro fator aqui que potencializa essa queda, a alta do dólar, tá? A alta do dólar americano, né? Que potencializou essa queda aqui. Olha só, quinta e sexta é fatal, ó. Quinta e sexta tem a movimentação maior nos pares praticamente. O que vem acontecendo, ó, quinta e sexta é isso aqui, ó, tá? Olha aí, ó, dois dias de queda aí perfeitos, né? Do NZD-USD, tá? Então, para a próxima semana, a continuação da tendência, só que tem o porém. Tem o porém. Você não vai vender aqui, não é verdade? Não vai vender aqui. Espera uma correçãozinha, vai ver se ele vai fazer uma correçãozinha, talvez para ele chegar no nível de Fibonacci aí, nos 50%, tá? Para você ver, ele está longe das médias, tá? O preço está longe das médias, pode tentar se aproximar das médias. Se o preço não vai buscar as médias vão buscar o preço, então ele pode dar uma paradinha aqui, tá? Então não vai se posicionar aqui em venda, tá? Não vai fazer loucura, tá? É complicado também até você comprar aqui nessa região esperando uma correção. É complicado porque o preço pode cair de vez e pegar você, tá? Porque ele pode parar nessa região aqui, ó. Ó, pode parar aqui, tá? Então aqui onde ele tá é uma região complicada de você tradear, tá? De você fazer alguma coisa nessa região aqui, tá? Presta atenção. Para a próxima semana, então, fica esse o meu estudo aqui, tá? NZD continua na baixa. Vamos lá pro próximo aí, que é o CHF. Vamos lá no COT. Bom, o CHF tá assim, galera. O CHF, os vendedores estão se fortalecendo, os compradores também estão se fortalecendo, tá? Então os dois estão indo para o mesmo caminho, mesmo lugar, tá? Olha só, compradores estão fortalecidos aí 22% e os vendedores também, tá? Todos eles aí se posicionando, tá? Então a gente tem aí uma característica interessante do CHF. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico como é que tá. O gráfico ele ainda tá na mesma região, tá? Não vai nem volta, tá na mesma região. Ainda tem as posições líquidas aqui, estão negativas, tá? Ainda está negativo. Então a gente tem aí uma característica aí do USD-CHF, olhando aqui pelo COT, ele tá acumulando nessa região, tá? O preço ainda trabalha no mesmo nível. Vamos dar uma olhada no índice, como é que ele tá lá no índice. Bom, galera, aqui no índice do CHF, né, confirmando para nós aí que ele tá ainda trabalhando na mesma região, tá? Numa mesma região onde que ele sente resistência e aonde que ele sente suporte, tá? Em algum momento ele vai romper para algum lado. Para qual lado a gente não sabe, tá? Até porque nós temos os compradores e os vendedores indo na mesma direção, tá? Eles estão tentando equilibrar o preço. Em algum momento isso aqui vai ser rompido, vai ter um rompimento, tá? Para que lado? Eu não sei, tá? Só eles sabem. Alguém vai ceder, alguém vai enfraquecer, algum deles aí vai enfraquecer, tá bom? E a gente tem o CHF nessa característica aqui, tá bom? Então vamos ficar esperando aí o rompimento dele, né, para a próxima semana, né, ele fazer esse rompimento, tá? Enquanto ele fica trabalhando nessa região aqui, nós temos uma característica no par USD-CHF, tá? O que é a característica do USD-CHF? Bom, nós sabemos que o dólar está se fortalecendo, então está fazendo com que o USD-CHF suba, se fortaleça. Porque enquanto o CHF está acumulando aqui, está parado praticamente, tá? Ele não vai para um lado nem para o outro, né? Nós temos o dólar dando um movimento para o par. E é isso que nós vamos ver agora. Tá aí, galera, ó. Tá aqui, ó, comportamento do CHF praticamente parado, mas quem deu aí a potência, né? Quem fez esse movimento aqui foi o dólar, tá? O dólar, a força, o aumento, né, do dólar fez com que ele rompesse então essa região que ele já vinha brigando há muito tempo, tá? Então aqui, galera, esse é o ciclo, tá? Aqui está acontecendo o ciclo
né, que eu comentei lá no Euro USD, lá no GBP USD, tá? E em outros pares também que pode acontecer o ciclo. Aqui está acontecendo o ciclo, tá? Percebam aqui, ó, aqui vem os vendedores, tá? Os vendedores com força, ó, vendedores. Aqui já começou um pouco de compradores, tá? Mais uma compra fraca, né? Um posicionamento fraco dos compradores. Aqui nós já tivemos os vendedores um pouco mais fracos, ó. Aqui que era para ter a potencialização dos vendedores, né? Eles enfraqueceram, tá? MACD cruzado para baixo, tá? Nós temos essa característica. Aqui entrou um pouco mais de compradores, tá? Mas um pouco mais fracos também. Aqui já entrou um pouco mais de vendedores, tá? Um pouco mais fortes, tá? E o preço caiu até essa região aqui. Logo em seguida nós tivemos então esse volume aqui de compradores. Esse volume aqui de compradores neutralizou essa região aqui, ó. Ó, neutralizou essa região aqui, tá? Deu um impacto aí, né, para o gráfico subir, tá? O gráfico subiu e a partir daqui começou a mudar um pouco a característica, tá? Olha só, aqui o gráfico saiu, mas cadê a força dos vendedores, tá? O histograma já ficou diferente, tá? Ó, já mudou um pouco o comportamento do histograma, né? Onde que vinha a força dos vendedores e os compradores fracos, né? Aqui os vendedores fortes e os compradores tentaram, mas não conseguiram porque os vendedores já tiveram a força, tá? E aqui já mudou o histograma, olha só. Nós tivemos essa queda aqui, fazendo aí um fundo duplo ou um fundo triplo, você que decide, tá? E o preço não passou daqui, dessa região, tá? E aqui o nosso histograma já vem meio pingado, olha só, né? Vem mostrando aqui, ó, um pouco de força de comprador, um pouco de força de vendedor. Então foi uma região aqui um pouco de confusa, tá? Essa região aqui. Logo em seguida começou um histograma só de comprador. Olha só, um histograma indicando só força de comprador. E lá atrás, ó, o MACD cruzado, ó, para cima, ó, MACD cruzado para cima com histograma só de comprador. E aqui se caracterizou então o ciclo. Compradores se posicionaram, o preço subiu, voltou para testar a força dos vendedores, que até então era uma força grande, ó, era uma força maior, que era a força dos vendedores. A gente percebe também pela tendência e pelo histograma, tá? Aqui, ó, os compradores deixaram, né, o preço testar o fundo para ter uma ideia de como está a força dos vendedores, tá? Os vendedores não tiveram força e aqui eles já começaram, né? Pensando assim, pô, eu comprei aqui, beleza? Tô pensando como um player. Comprei aqui, tô posicionado aqui, beleza? Aqui é um ponto, né? Aqui é um ponto que eu me posicionei, tá? Beleza? Agora vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, porque eu já me posicionei aqui, né? Tá legal, aqui é um ponto de parada, beleza? Agora vamos ver, né, se o meu concorrente tem força, tá? Vamos ver se ele vai testar esse fundo aqui. Se ele romper essa região aqui, ó, eu saio fora, porque eu sei que ele tá com força, beleza? Vamos ver. E aí vem o meu adversário e ele vem, só que eu vejo que ele já não tem mais força, ó, já perdeu as forças, tá? Já não quer mais ficar posicionado, tá? Já está entregando os pontos aqui, os vendedores, ó, entregaram os pontos, tá? O MACD já está confirmando aqui, ó, a alta, beleza? Ó, o MACD já está confirmando aqui, ó, essa característica há muito tempo, tá? Beleza. Então o que eu vou fazer? Já que o cara perdeu as forças, agora já era, vou para cima. Vou para cima, vou comprar mais, porque daqui já era. Agora ele perdeu. Perdeu o malandro e agora é comigo, tá? Tchau pra ti. Ó, e aqui já começa a posicionar. O player já começa a se posicionar e você sabe o que vai acontecer daqui para frente. A projeção já tá lá e a projeção já tá lá, beleza? Bom, esse é o meu estudo para a próxima semana aí e para as próximas semanas do USD-CHF. Maravilha? Vamos em frente. Próximo aqui então, galera, é o Gold, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá aí o comportamento do Gold. Olha só, tivemos aqui um pouquinho de força já dos compradores, ó, compradores se posicionando e os vendedores também se posicionaram, tá? Olha aí, os vendedores e compradores, os dois.
preço se afastou bastante deles, ó. Teve um afastamento enorme, ó, deles aqui, tá? Isso aqui também conta bastante aí, tá? É uma característica a ser analisada, tá bom? Vamos dar uma olhada então como é que tá aqui o Gold. Olha só. A diferença deles aí, a distância dos compradores e vendedores, 100%. Compradores então aumentaram suas posições 2%, mas os vendedores aumentaram um pouco mais, tá? Os vendedores aí, ó, aumentaram 6%. A gente tem aquele viés de alta do Gold ainda, né? Então vamos dar uma olhada como é que tá lá, né, no gráfico. Antes vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Olha só. Aqui a gente tem esse cenário, a alta dele, tá? O posicionamento dos players. Aqui então uma correção, eles faturaram, né? Faturaram bastante, agora estão colocando no bolso. E aqui ele pode começar a fazer uma nova onda, tá? Uma nova alta. É possível que a partir daqui ele comece a subir, tá? Então vamos observar que também ele pode acumular nessa região, tá? Pode dar uma trabalhada aqui, né? Antes de começar a subir. Maravilha? Vamos dar uma olhada agora sim, vamos dar uma olhada no gráfico. Bom, galera, Gold tá assim, ó. Tá assim. Olha só o comportamento dos compradores aqui nessa região, tá? Foi aqui todo esse volume de alta que teve, até chegarem naquele nível lá que tinha traçado de Fibonacci. Maravilha, o estudo foi excelente aqui, né? Agora começou a força bruta aí dos vendedores. Tá aqui, ó, histograma, né, indicando para nós aí a força dos vendedores. Foi até uma força maior do que a força dos compradores que teve essa alta aqui, ó. Os vendedores tiveram até um volume maior, tá, nessa região. Tivemos aqui uma força de compradores nessa região, mas não teve um volume significativo, tá, para ele começar uma alta, tá? Agora a gente já começa aqui com um volume, né, de vendedores aqui, ó, um volume de vendedores nessa região aqui. Como eu comentei semana passada, tá? Isso aqui também é um cenário aqui, ó, é um cenário, né, que a gente tá vendo aqui um ciclo acontecer, tá? Olha só, um ciclo acontecer. A gente tem esse cenário aqui de alta, onde eles se posicionaram, deixaram o preço cair, tá? Aqui eles já perceberam, ó, opa, entrou vendedor pra caramba nessa região aqui, ó. Fizeram o preço chegar nessa região aqui. Os vendedores pararam nesse nível aqui, tá? Pararam nesse nível aqui e os compradores fizeram o que? Opa, se assustaram? Cadê os compradores? Só fizeram esse movimento aqui e pararam. Já voltou e os vendedores já deram mais uma batida. Ó, vendedores deram mais uma batida. Como eu comentei semana passada. Bom, os compradores que se posicionaram nessa região aqui já começaram a faturar, fizeram com que o preço caísse, beleza, né? Começaram a vender suas posições, né? E quem vendeu, né? Olha, ó, quem entrou vendido tá nessa região aqui, beleza. Agora, para essa próxima semana, né? Para esse próximo movimento aqui, esse ciclo, né? Pode acontecer aqui, como eu comentei semana passada, né? O preço vir buscar essa região aqui, esse fundo, né? Para depois começar aquele movimento de alta, se for acontecer. Tá, se for acontecer, os compradores, vendo que os vendedores já estão mais fortes nessa região, já nem vão se posicionar para levantar o preço, nem vão se posicionar. E a gente tem a característica aqui, ó, do Gold em queda devido a essa posição aqui. O MACD já está cruzado para baixo, né, e o Gold caindo. Vai fazer o que? A gente tem, lembra lá do estudo do USDJPY? O que está acontecendo lá com o SDJPY? O SDJPY está subindo, não é verdade? Então, o SDJPY subindo, né, aqui vai fazer um movimento contrário. Está confirmando que esse movimento aqui também vai ser um movimento de queda. Está confirmando, tá? Então nós temos aqui, ó, um volume dos vendedores, tá? Volume dos vendedores. Cadê o volume dos compradores aqui para fazer o ciclo de alta? Não tem, tá? Não tem. Então o volume dos compradores desse volume aqui, ó, dessa alta, já foi neutralizado por esse movimento aqui dos vendedores, tá? Que se posicionaram, beleza? Agora os vendedores, já estou mudando até minha visão aqui, ó. Os vendedores, percebendo que não tem volume de compradores para fazer o preço subir,
olha só, não tem volume de compradores para fazer o preço subir, o que vai acontecer? Os vendedores vão se posicionar cada vez mais, né, nesses próximos histogramas que vão abrir aqui, né, coincidindo com o MACD cruzado para baixo, e vai fazer com que o Gold caia, né, até próximo dessa região aqui, tá? É possível que o Gold venha ter uma queda, é possível, tá? É possível, fazendo com que o lado outro lado, né, do nosso estudo no USDJPY tenha aquela alta, né, que ele já está se preparando. Então, galera, presta atenção, Gold, tá? Gold, eu tenho o viés dele aqui de baixa, tá? Eu tenho a minha visão aqui numa queda do Gold, tá? É possível, é possível. Caso esse histograma aqui, ó, continue com a característica aqui dos vendedores, MACD cruzado para baixo, né, ele fazendo esse comportamento aqui, tá? É queda porque os compradores daqui já vão sair fora. Se já não saíram aqui, tá? Eles já vão sair porque eles vão perceber que os vendedores estão com a força maior, até porque o histograma deles aqui, ó, foi maior do que esse histograma aqui. Aqui foi um volume de compradores, mas um volume contínuo, tá? E aqui foi um volume alto, ó, de força maior, volume maior de venda, tá? Então, na próxima semana aí, ó, já muda todo o cenário do Gold, tá? Com essa característica aqui, beleza? Vamos lá pro próximo, é a prata, pratinha, vamos lá. Prata, galera, prata. Então aí os compradores já vieram se posicionar um pouquinho mais, os vendedores já saíram aqui, ó, tô olhando pelo gráfico, já consigo perceber isso aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha ali como é que tá, prata, silver. Os compradores aumentaram 3% da prata, enquanto os vendedores diminuíram suas posições 7%. Beleza? Então tem um viés aqui de alta, tá? Aqui tá bacana. Vamos ver agora no gráfico como é que tá. Silver, prata, tá aqui, ó. O que eu imagino que o Gold faça também é a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Claro que um não depende do outro, mas praticamente os dois têm o mesmo movimento, tá? Então o pessoal que investe no Gold procura também investir na prata, porque é um metal aí, é um ativo, né, um pouco mais barato, então tem uma liquidez boa também, é bacana de investir, tá? E não ser tão caro para investir. Então a galera vem com tudo para prata e faz esse movimento aqui, ó. Se a prata tá fazendo esse movimento aqui de alta, é possível que o Gold também venha fazer esse movimento aqui, tá? Aquela onda, aquela curva, né? Para continuar a tendência, tá? Mas isso aqui não é o suficiente a gente ver, a gente ter essa ideia. Não é suficiente, tá? A gente precisa também interpretar o gráfico e é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Tá aí, galera, prata, prata, prata. O que a gente consegue entender aqui, né, com essa característica? Tá aqui, ó. Compradores se posicionaram, né, bem parecido com o Gold, tá? Se posicionaram, fizeram essa alta toda aqui, beleza? Aqui já entrou um volume de vendedores, tá? Olha só, tá aqui um volume bem grande, tá? Um volume até maior que esse aqui. Foi um volume grande, mas um volume contínuo, tá? Aqui um volume grande de vendedores nessa região aqui, tá? Compradores que se posicionaram aqui estão de olho nesses vendedores aqui, beleza? Então teve essa queda aqui até essa região que foi um ponto de pivô, tá? Um ponto aí que chegou no 61,8%, tá bom? Aqui nós temos o MACD cruzado para cima ainda. E nós temos aqui um pequeno volume de compradores, tá? É um pequeno volume de compradores. Então, para a próxima semana, o que a gente pode esperar, né? Que esse volume de compradores aqui continue aumentando, tá? Continue aumentando porque os compradores já viram os vendedores fazer o teste deles. Os vendedores fizeram o teste deles e os compradores começaram a se posicionar de novo, tá? Um pouco que ficou desse acúmulo aqui já começou a entrar aqui de novo, tá? Agora, se começar a entrar volume de vendedores mais nessa região aqui, a gente tem então a quebra desse ciclo aqui, tá? A gente vai ter a quebra desse ciclo, tá? Isso vai se prolongar um pouco mais, tá? Para que a gente tenha uma nova alta da prata, tá?
Então a gente pode ter a prata acumulando nessa região aqui, né, para a gente poder observar o ciclo dos compradores e vendedores na região, beleza? Então, é isso aí. Meu estudo para prata fica também assim, tá ok? Próximo aqui então, galera, é o petróleo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o petróleo aqui. Teve aí um aumento aí de compradores, maravilha. Teve também um aumento aí de vendedores, tá? Os dois aí subiram um pouco, olhando pelo gráfico. 2% cada um, tá? Um viés de alta de 72%. E assim eles vão, tá? Um aumento de volume aí, teve um aumento de volume de 2%. Vamos ver como é que tá aqui o gráfico do petróleo. Tá assim, ó, tá? Esse gráfico aqui não me diz muita coisa, mas eu olho só para, né, para compartilhar com vocês aí também o estudo, tá? Tá aqui, tá? Subiu, teve uma alta, belezinha, tá aqui. Então vamos dar uma olhada no nosso gráfico oficial lá, que a gente faz aí o estudo, que a gente compra, que a gente vende, que a gente faz aí o negócio, tá? É o negócio. Vamos lá. Aqui, galera, como é que tá aí? Tá aí, ó, maravilha, tá? Após aquele rompimento do triângulo que eu tinha feito, né, a projeção, tudo mais, tá indo, né, aos pouquinhos ele tá indo, logo ele chega lá naquele alvo que eu tinha traçado, né, que alvo é esse aqui? De onde que eu tirei esse alvo? Tá? É a projeção do rompimento do triângulo, tá? Essa linha que eu botei aqui, ó, essa linha que eu botei aqui é a projeção do rompimento desse triângulo aqui, tá bom? Ó, peguei essa varetinha aqui, ó, foi o rompimento desse triângulo aqui. Eu peguei da onde? Daqui, eu acho. Daqui, nem sei de onde que foi que eu peguei, mas foi daqui, tá? Que eu projetei aqui um triângulo, acho que foi daqui, ó, daqui, ó, projetei o triângulo daqui, tá? Após o rompimento, tá? Que eu botei essa linha aqui, ó, beleza? Então aqui é o 50% da projeção do triângulo e aqui é o 100% da projeção do triângulo, tá? O preço tá indo lá, ó, tá indo buscar então aquela região ali, ó, de 50% da projeção do triângulo, né? O próximo nível que ele pode buscar é essa região aqui, ó, de 161,8% de Fibonacci e também o 100% da projeção do triângulo. Tá bonito, galera, tá bonito, tá? E olha só a outra característica aqui, olha só que belo. O ciclo acontecendo aqui também, tá? Ó, entrou um volume de compradores, logo o MACD já cruzou, tá? Aqui já o preço já fez uma subida, né? Começou a trabalhar dentro desse triângulo. Aqui o preço fez o teste de novo, né? Para entrar o volume dos vendedores. Foi um volume menor. Aqui é bonito esse ciclo de V também, ó. Fez um volume menor e o MACD continuando cruzado para cima, indicando a alta, beleza? Aqui os compradores já viram que esse volume de vendedores já foi fraco, foi mais fraco que esse aqui. Então os compradores se posicionaram para romper o triângulo. Tá aqui, ó. Fizeram um rompimento e aqui se foi, beleza? E aqui os vendedores tentaram fazer um teste, mas foi um volume menor. E aqui a gente já tem também, ó, o começo do volume dos compradores, para talvez eles continuarem subindo o preço, né, para buscarem os níveis mais altos. Maravilha! Então aqui, ó, tem a galera dos compradores, né, para motivar a compra, né, do pessoal que se posicionou aqui, tá? E para manter a compra da galera que já tá aqui, ó, que comprou aqui, ó, antes do MACD cruzar. Olha só o volume de compradores aqui. Então, galera, tá show. É um estudo muito top, tá? Com essa ferramenta aqui, né? Dá uma ampla visão aí do cenário, tá? Muito top mesmo. Ficou faltando algum? Acho que ficou aqui o SP500, né? Eu acabei passando o SP500. Vamos dar uma olhada lá no COT primeiro. SP500, então aqui, galera, ó, os vendedores já saíram das posições, né? Os vendedores já viram que tá feia a coisa, não dá, tá ruim para eles, tá? Não adianta eles ficarem lá, né? Que o SP500 só sobe, não para de subir. E os compradores já estão parados, estão posicionados, né? Compradores estão ali se mantendo naquela região, tá? Estão se mantendo. Então eu começo a entender por que o preço tá tão parado aqui. Por quê? Porque os compradores não precisam comprar, o preço já está lá, está subindo, tá? O preço está se valorizando, né?
Quem está movimentando aquele preço lá são as empresas, né? As empresas, é um índice das empresas, né, que faz com que o SP500 suba daquela maneira, não é verdade? Então a gente teve agora essa semana também aí, né, um anúncio aí, né, do fortalecimento do dólar e da economia e tudo mais lá nos Estados Unidos, né, que deu um baque, não é verdade? Então olha só como é que tá o SP500, tá? Tá aqui, ó. Mais uma alta, né? Mais uma semaninha de alta, né? Da posição aí da galera aí, tá ok? Tá aqui, ó, verdinho, tá bonito, tá subindo. Vamos dar uma olhada no gráfico, como é que tá lá? Tá assim, ó, galera. Tá assim. SP500 não para de subir, tá? Tá show, tá top, tá fenômeno aí, tá bacana mesmo, tá? Então assim, ó. Em tempos maiores aí eu tava esperando que ele fizesse esse movimento aqui, um movimento de correção, né, para comprar ele aqui nas médias, próximo das médias, mas ele nem tá fazendo isso aqui, tá bom? Nem tá fazendo isso aqui. Teve um volume grande aqui, ó, de vendedores, olha só, um volumão aqui de vendedores, tá? Mas foi para fazer uma correção, tá? Para chegar nessa região aqui. E logo em seguida, olha só o volume de compradores aqui. Tá aí uma de cruzado para cima, que maravilha. Tá indo, ó. Tá indo, tá? Você vai. Então eu acabei diminuindo um pouco aqui, ó. Esse aqui foi espetáculo aqui, ó. Na sexta-feira que eu peguei esse movimento aqui, ó. Depois que ele fez essa queda aqui, ele caiu até aqui assim, ó. Quando ele caiu aqui, eu já olhei esse movimento, o movimento de vendedores foi enorme aqui, né? Mas logo em seguida eu já vi o preço acumulando aqui, né, já começando aqui um movimento de compradores, né? O histograma aqui já começou a ficar azul. Você quer saber? Vou comprar nessa região aqui, ó. Comprei, galera, comprei, já tô, ó, o preço já tá lá em cima, ó. Tá lá em cima, então tá maravilha. Tá maravilha, o SP500 já tá dando alegria. Não espera acontecer o troço, cara. Espera, tá? Espera e o SP500 só vai. Então dá pra fazer uns tradezinhos aí em tempos menores, tá? Se você conseguir. Outra coisa aí, ó, que eu esqueci de comentar, essa ferramenta aqui, né, que eu compartilhei com a galera no grupo aí, tá assim, ó, tá assim, tá? Essa ferramenta, ela tem o sinal de alerta sonoro, tá? E esse sinal aqui é muito top, porque ele te dá aí um sinal de quando o preço já esticou demais. E aí ele já começa a te avisar que é para sair da compra. Sai da compra porque vai cair. Sai da compra porque o preço vai voltar, tá? E ele já te dá o sinal de alerta. Tá aqui, ó, sinal de alerta aí, ó. Beleza? Isso é claro, isso aqui é num gráfico de 15 minutos, não é verdade? Mas se você colocar num tempo maior, em um gráfico de 1 hora, de 4 horas, você vai ver que top que é, que top. E aí quando ele te dá um sinal de compra, um sinal de venda, é fatal, porque ele tá lendo aqui, ó, o histograma, tá? Ele tá lendo a característica aqui, ele tá vendo o que tá acontecendo aqui, né? Se tá entrando força compradora ou força vendedora, tá? Ele vai fazer uma análise e vai te dar o sinal. Aí você vai observar, você vai ver lá se você vai fazer o trade ou não. Tá aqui, ó, um gráfico de 15 minutos, olha só a queda que ele fez, o histograma levantou, força de compradores, tá? E aqui começou, ó, começou o histograma azul, aqui foi bonito, ó, aqui já começou a força dos compradores e aqui foi o trade, ó, a compra foi aqui e aqui só se foi, Então galera, show, top demais, tá? Tá aí, fica aí um estudo bacana aí para a próxima semana, compartilhando com a galera aí, tá? Um pouco do meu conhecimento aí, tá? E a gente sempre vem aprendendo a cada dia mais e mais, beleza? Então é isso aí, sucesso para todos aí, bom final de semana, um abraço para todos aí. E para você que não conhece o nosso grupo e quiser participar, ó, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? O link do Telegram, link do WhatsApp, link do Facebook. Uma coisa eu vou deixar dito aqui para você, tá? Assim, galera, ó, para você que quiser participar dos grupos, faz o seguinte, tá? Procura ver se o seu perfil tá com foto, tá? Se o perfil de você não tiver com foto, então você coloque uma foto no seu perfil, tá? Pra ficar legalzinho lá, porque, cara, a gente tá lidando ali com centenas de pessoas, tá? Nos grupos.
Então ninguém se conhece, tá? Por mais que a gente converse todos os dias, ninguém se conhece. Então você tendo a sua foto no perfil já é mais fácil para você ser identificado, pra gente saber quem é você e tudo mais, né? Porque galera, assim, ó, fake tá cheio por aí, tá? Gente maliciosa, gente de maldade, tá cheio por aí. Então assim, ó, você quer participar do grupo, tá? Venha com as melhores das intenções, venha para aprender, venha para ajudar, se você quiser, beleza? Mas coloca a sua foto no perfil, tá? Se você entrar nos grupos também, dá o seu nome, tá? Para o seu nome ficar registrado ali, né? Para ficar bacana, para ficar organizado, tá? O nosso grupo aí é um grupo gratuito, tá? Você vai aprender aí um monte de coisa aí gratuitamente, tá? A gente vai compartilhar algumas coisas também com você, alguns estudos que a gente tem, né? A gente faz algumas análises, durante o dia a gente conversa, tá bom? É tudo de graça, mas não é bagunça o negócio, cara. Tem regra, tá? Para ficar bonitinho, para ficar organizado. Então assim, ó, coloca sua foto no perfil, pergunta lá pro organizador, tá? Pergunta pro administrador do grupo se ele tá vendo a foto do perfil, tá? Faz isso, tá? Para você não perder a chance de participar de um grupo top aí, tá? Num grupo que tem uma galera bacana aí, tá bom? Não perca essa oportunidade, porque depois que você for banido do grupo, não adianta vir chorar. Ah, eu fui banido do grupo por quê? Porque seu perfil não tinha foto, né? E você deixou passar a oportunidade, beleza? Então é isso aí, um abraço para todos aí, até mais, bom final de semana, tchau!